Agora vamos falar de grade, ainda relacionado ao cadastro de produto. Então nós vamos aqui maximizar os ícones do G360 e no botão Produtos, ou como você preferir, se você desejar também utilizar aí as teclas de atalho, fica à vontade. E aí aqui nós temos então o nosso cadastro de produtos. O que é a grade, né? A grade é aquele segmento que você tem produtos que são iguais, mas que tem variações. E essas variações podem ser das mais diversas possíveis. Então, por exemplo, no segmento de moda, digamos, sapato, sapataria, a grade pode trazer variações, por exemplo, de tamanho e cor de um único sapato. Então, de repente, um único sapato, mas ele é o mesmo sapato, só que existe ele nos tamanhos diversos, 36, 38, 40, 42 e assim por diante, né? Então, para você não ter que ficar cadastrando um por um, você cria uma grade informando qual é o nome do produto e em quais variações esse produto vai se enquadrar, e o sistema se dá o trabalho de trabalhar, né, fazer a gestão dessas variações como se fossem produtos. Então, na prática, você vai enxergar a variação, voltando ao nosso exemplo de uma loja de sapato, você vai enxergar o produto em cada tamanho que ele existe, né, como se fosse um produto individual, para vender, para comprar, mas você vai fazer gestão, ou seja, o preço de venda, até mesmo na hora de comprar, você vai poder fazer um único lançamento e só desdobrar entre os tamanhos e assim por diante. Isso facilita muito o dia a dia de quem operaciona o sistema, né? Para vender, para comprar, para tudo mais, e até para cadastrar. Como é que nós fazemos isso então? Eu estou aqui com um exemplo, né, de uma loja de colchões, tá? Mas nós podemos utilizar isso para vários segmentos, tá? Clicando aqui então no cadastro de produto, nós temos aqui o botão grade, ó, tá? Aqui eu tenho uma grade cadastrada, mas eu vou cadastrar uma nova grade. Então eu vou vir aqui no botão nova grade e vou informar os dados da grade. Na referência do produto, você vai colocar aí a referência que o seu fornecedor utiliza no dia a dia. Ou deixar vazio para que o sistema mesmo crie essa referência para você, tá? Aqui você vai colocar o nome comercial do produto, né? Como eu falei lá, por exemplo, sapato. Sapato da Nike, o nome comercial, tá? Lembrando que aqui na descrição do produto, você não vai colocar a variação, ou seja, se a variação, por exemplo, é por tamanho ou por cor, aqui na descrição você não coloca isso. Por quê? Porque a própria composição da sua grade é que vai fazer isso para você, tá? Como no meu caso aqui eu estou dando um exemplo de uma loja de colchões, eu vou cadastrar aqui um colchão, né? Eu tenho aqui um colchão solteiro, vou cadastrar aqui um novo colchão, casal, né? Mola, ensacada. Só até aqui, tá? Eu vendo esse colchão em unidade, vou escolher aqui uma marca, aí você vai escolher a sua marca aí. Lembrando que esse treinamento é para quem já fez o treinamento básico do cadastro de produto, sabe como cadastrar marcas, grupos e assim por diante. Aqui a gente está tratando especificamente da questão da grade, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre como cadastrar uma nova marca, um novo grupo, volta os treinamentos aí para você relembrar aí como que faz isso, tá? Aqui, previamente, eu já acessei o meu cadastro de grupo e eu já criei aqui os grupos que a minha empresa utiliza. Nesse modelo, ó, a minha empresa ela vai trabalhar com site. Então, os produtos que estão no sistema vão ser integrados, né, com o meu site. Então, eu já criei aqui como se fosse um menu do site. Ó. Então, eu tenho lá no site ó, colchões, móveis, acessórios, kits de colchão com cama. Vou criar aqui os grupos, tá? No meu caso aqui é um colchão. Quando eu escolho colchão, ó, lá no site, imagina o seu site, também vai ser bem mais fácil do seu cliente pesquisar. Nesse caso é colchão casal, tá? Então, o grupo é bem legal, se você puder fazer essa categorização bem feitinha, isso vai ficar muito bom aí no seu cadastro, tá? Bom, no nosso caso aqui, aí agora nós podemos fazer aqui algumas variações. Eu posso fazer, por exemplo, colchão com variação por cor? Posso. Se a minha loja assim controlar, posso. Não tem nenhum problema nisso, né? Mas eu também posso fazer por tamanho? Não só posso, como devo, né? Então, colchão com variação por tamanho também é bem usual, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, já que o nosso colchão é colchão de casal, deixa eu pegar aqui uma variação aqui de exemplo de um tamanho de casal. Então, digamos aqui, ó, 138 são as medidas, né?
Ó, o mesmo colchão eu tenho ele nessa medida. Aí digamos que eu tenho ele um pouquinho menor, 120 por 188 por 32. Ó, tá vendo? Então o mesmo colchão é a mesma coisa, mas ele vai se enquadrar em medidas diferentes. Ó, nem sei se existe assim, tá? Por 200 por 40. Ó, então aqui eu criei então as minhas variações de tamanho. Agora eu vou criar as minhas variações de cor. Né? Digamos que esse colchão eu tenho ele em variações de cor. Eu tenho ele no cinza. Ó, se eu não tiver nada, não tiver variação de cor, só trabalho com tamanho, eu marco essa opção, ignorar. Aí o sistema vai trabalhar ele só com tamanho, né? Se eu não trabalhar com cor. E vice-versa, tá? Nesse caso aqui, não. Vou colocar que ele tem cor, tá? Cinza. E tenho ele no branco, sei lá, branco gelo, um exemplo. Ó. Pronto, criei duas cores. Aqui eu tenho as demais abas do sistema onde eu vou cadastrar aqui as demais informações, tá? Aqui embaixo ele me dá um exemplo, ó. Então, ó, como é que vai ficar lá no dia a dia? Como que eu vou enxergar isso ao vender? Ó, se eu clicar numa variação, ó, eu vou enxergar assim, tá? Tá vendo que você simplesmente informou suas variações aqui, agora você vai informar qual é o preço. Ó, todas essas variações eu vou vender por R$ 1.200. Um exemplo, tá? E é possível ter aqui uma variação, digamos que você tem aqui uma medida muito alta em que o preço vai ser diferente. Dá para fazer isso também, tá bom? Mas nesse caso aqui vamos trabalhar inicialmente com o básico. Então vou vender ele por R$ 1.200, com um markup, sei lá, de 50%. E o custo, nesse momento eu não vou colocar, porque a hora que eu lançar minha nota de compra, ele já vai alimentar. Se quiser colocar, posso colocar. Lembrando que o sistema ele é totalmente integrado com sites, né? Então você tem aí integração com vários sites. Aí se você ainda não é usuário dessa finalidade, mas deseja, você pode falar conosco aqui na Movimento, e a gente vai te passar como que funciona. Se você já é usuário, você tem que marcar aqui, né, as informações que o seu website vai precisar, né? O site tem um pouquinho de diferença de um produto que você utiliza só no dia a dia aí dentro da loja, né? Dentro do negócio, dentro da empresa, tá? Por quê? Porque no site eu preciso ter medidas para que se faça o cálculo de frete, eu preciso às vezes ter nomes especiais que vão ser utilizados no site, uma vez que de repente dentro da empresa eu posso ter um nome, mas lá no site é comercializado de outra forma, isso acontece. E eu preciso ter mais detalhes sobre o produto, né? Então eu posso pegar aqui um exemplo, ó. Eu entrei num site qualquer, peguei aqui um exemplo, ó, sobre o colchão, ó. Vou pegar aqui um exemplo aqui, ó, e vou colocar aqui. Pronto, lá no seu site isso vai aparecer bonitinho, né? Vamos tirar aqui a medida, porque isso vai valer para todos os colchões. Pronto, vai aparecer bonitinho lá no seu site dessa forma, tá? Vou pôr a medida aqui e tal. Aqui eu tenho também a parte de vendas no Mercado Livre e no Magalu, que é parecido, e a tributação para encerrar, né? Então aqui eu vou dizer que esse produto ele é tributado, vou colocar aqui o NCM, tá? E vou encerrar o lançamento. Está me perguntando se eu quero mesmo que o sistema gere um código, eu pus que sim, e se eu desejo que todos os itens obedeçam ao mesmo preço de venda, diz que sim também. Pronto, ele já está aqui agora já alimentando a minha grade de produtos. E eu já tenho aqui agora então o cadastro de produto prontinho para poder vender para todas essas medidas e cores, né? Essas variações, vamos chamar assim, porque nem sempre também o segmento em que a grade se enquadra chama de tamanho e cor, tá? Pode ser chamado com outro nome se você assim desejar. Então, ó, criei o produto, se a gente volta aqui um nível, aqui ó, nós já enxergamos como é que ele ficou bonitinho no cadastro de produto, tá? Lembrando que eu consigo ter um produto que ele é uma exceção e eu posso vendê-lo com preço diferente, ter um preço especial, por exemplo, no caso de modas, produtos GG, Extra G, eu vou vender com preço diferente, dá para fazer isso, tá? E lembrando que eu posso acrescentar produtos nessa grade de duas formas, né? Eu posso clicar no botão incluir na grade e o sistema inclui uma nova medida na grade, né? Então eu venho aqui, clico numa medida semelhante a essa, clico no botão incluir na grade e ele vai incluir uma nova medida ou uma nova cor, tá? Uma exceção também, não precisa necessariamente de criar todas as medidas e cores. Ou eu posso voltar simplesmente aqui na grade, no botão grade,
alterar essa grade que eu já tinha iniciado, ó, e fazer aqui a inclusão da nova medida. Então, digamos que eu tenho ele no tamanho 100 por 188, vamos pegar aqui 174 por 25. Incluir. No meu exemplo, eu não vou incluir novas cores, mas se eu quisesse incluir também, eu poderia. Ah, eu quero também mudar esse nome aqui, ó. Digamos que ele não é cinza, eu descobri lá que na verdade ele é uma outra cor. Ele é prata. Posso também, basta dar um duplo clique ou clicar no botão alterar. Ó, feito isso, clico no salvar, confirmo aqui que eu estou a par, né, de que o preço está unificado. E pronto, quando eu volto, eu além de ter uma nova cor cadastrada, um novo tamanho cadastrado, perdão, eu também tenho a cor, né, que foi o que eu alterei lá, que era cinza para prata alterado, tá? Então você consegue fazer toda a gestão da sua grade a partir dali. E veja, pessoal, 1.200, se eu altero a grade de novo, né, só para reforçar. Talvez eu fique um pouco repetitivo, mas para reforçar aqui para vocês. Se eu altero a grade e mudo o preço de venda, digamos que eu vou vender por 1.199. Ó, salvou. Pronto, já está salvo. E aí todos os preços são alterados, obviamente, em todos os produtos, tá bom?